Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite. Estamos aqui mais uma vez com Orando com Jesus. Então, antes da gente iniciar, queria convidar todo mundo a fechar os olhos, a agradecer a Deus por mais essa oportunidade, esse finalzinho de, de fim de semana, em que estamos nos preparando para segunda-feira, para iniciar nossa rotina de trabalho. Então, que nós possamos agradecer o fim de semana que tivemos, o descanso, e que nessa noite possamos renovar nossos sentimentos, né, de responsabilidade em agir no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, em abrir nosso coração para o nosso próximo, em ser semeador de sementinhas nos nossos irmãos, para que todos possam buscar a elevação, a reforma íntima e uma nova virtude a cada dia, trabalhando a paciência, a resiliência, o amor e a caridade. Que os nossos amigos espirituais estejam presentes para que nós possamos fazer esse estudo como Jesus gostaríamos que aprendêssemos. Obrigada a todos, que assim seja. Bom, gente, hoje a gente vai continuar, né, ainda na lição do resumo da teoria, né, da doutrina de Sócrates e Platão, e percebendo o quanto elas se assemelham, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai do item 18 ao 21. Hoje a gente vai encerrar esse trecho. E aí, semana que vem, a gente realmente começa os capítulos que estudam as partes do Evangelho e como o Espiritismo encara, né, aquele trecho. Então, vamos lá. Item 18. Sócrates e Platão pensavam assim: é uma disposição natural a cada um de nós se aperceber bem menos dos nossos defeitos que dos outros. E o Espiritismo, o Evangelho diz: vedes o argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a entrave que está no vosso. Isso é Jesus falando, né? E realmente, se a gente for parar para analisar, nós temos dois olhos, né, que guiam a nossa direção, né? Eles captam a percepção que está ao nosso redor e através desses dados, né, que nossos olhos recolhem daquilo que está acontecendo, a gente cria uma opinião, uma análise do que está acontecendo, né? Ah, vou seguir por esse caminho. Ah, vou conversar com aquela pessoa desta forma porque ela parece um pouco nervosa, né? Então, assim, os nossos olhos, eles servem de guia para nós raciocinarmos e pensarmos qual caminho devemos seguir, né? Só que, às vezes, a gente age com certa negligência, né? A gente usa o nosso olhar para desejar o que o outro possui, para julgar o que o outro está fazendo. E aí isso gera uma série de consequências para nós e acaba caindo no que esse item fala, que a gente acaba vendo muito mais do outro do que reconhecendo os nossos próprios erros, né? Sendo que, na verdade, os nossos olhos são para nos guiar e não para desejar o que o outro tem ou julgar o que o outro faz, nos colocando acima deles, sendo que a gente não percebe nós mesmos o que nós estamos fazendo de errado. Item 19. Se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma, e que o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. Então, aqui o que Sócrates e Platão estavam falando. Estavam falando que os médicos, na maioria das vezes, eles fracassam quando vão tratar uma doença, porque eles
tratam apenas o corpo. Esquece que esse corpo tem uma alma e que essa alma, se ela não estiver bem, você não consegue só tratar a parte física. E aí o espiritismo, ele até fala assim: o espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo. Então o espiritismo vem concretizar isso, que não é só o físico que a gente é composto, mas nós temos um espírito dentro de nós. E aí o espiritismo prova que é a reação incessante de um sobre o outro. Ele abre assim um novo caminho à ciência, e em lhe mostrando a verdadeira causa de certas doenças, lhe dá os meios de combatê-las, quando ela se inteirar da ação do elemento espiritual. Na economia, fracassará menos frequentemente. Então, o que ele está dizendo aqui? Dessa relação, que muitas das nossas doenças são ocasionadas pelo nosso espírito. Seja por coisas que esse espírito carregou por outras vidas ou de uma consequência presente. E o espiritismo mostra isso. Se a ciência começasse a utilizar esse conhecimento que o espiritismo nos mostra, muitas coisas na nossa medicina, né, poderiam ser muito mais elaboradas e trabalhadas. Item 20. Todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que bem. É o comentário do Espiritismo, aquele foi o de Sócrates. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da terra, onde não habita senão uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que está desenvolvida diante dos próximos capítulos que vamos ver, que é o capítulo 2, 3 e 5. Então, aqui o que ele está falando? Quando Sócrates fala que desde a infância a gente faz mais mal do que o bem, tem a questão que a gente vai perceber que nosso planeta que a gente vive hoje, ele tende muito mais para as questões não boas, né? Por causa da nossa ainda infância espiritual, né? Da gente ainda não ter conhecido a profundidade do ensinamento do amor de Jesus Cristo. Então, a gente acaba fazendo, sim, coisas que a gente lá na frente vai ver que a gente não deveria ter feito. E o Espiritismo vem mostrar para nós essa evolução, que a gente nasce simples e ignorante, e aí na nossa evolução, a gente percebe que o nosso erro, né, esse erro, digamos assim, pela nossa ignorância que a gente carrega, é um mal que a gente não precisa mais fazer, quando Jesus vem mostrar esse novo caminho. E aí ele mostra também o Espiritismo que a gente está em evolução, né? A gente saiu do estado de ignorantes, né? Hoje a gente tem um certo conhecimento, mas não um super conhecimento, porque o mal ainda predomina aqui, né? Então existem outros mundos que o mal já não predomina, as pessoas já são mais felizes, elas não têm doenças, elas não passam por certas situações que nós passamos hoje. Por quê? Porque elas já aprenderam com isso e elas estão mais purificadas. E o último item, Sócrates fala: há sabedoria em não querer saber aquilo que tu não sabes. Eu vou repetir. Há sabedoria em não querer saber aquilo que tu não sabes. Aí tem o textinho do Espiritismo. Isso vai endereçado às pessoas que criticam aquilo de que frequentemente não sabem a primeira palavra. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: experimentemos primeiro
torná-los, se é possível, mais honestos em palavras. Se não, não nos preocupemos com eles, e não procuremos senão a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos injuriemos. Então, o que ele está falando? Que é para a gente prestar atenção naquilo que a gente fala que sabe muita coisa, às vezes a gente não sabe, né? É muito mais sábio você, por mais que você tenha um certo conhecimento daquilo, você vê que você pode aprender mais. Não se entregue como mestre de um assunto, porque no estágio que nós estamos de evolução, ninguém vai ser perito. Claro que a gente vai encontrar pessoas que vão saber mais que as outras, mas a gente sempre vai poder aprender mais. E aí, a gente tem que nos instruir, a gente tem que querer crescer e aprender e não estacionar. O Espiritismo continua assim. É assim que devem agir os espíritas, com respeito aos seus contraditores, de boa má fé. Se revivesse Platão hoje, encontraria as coisas aproximadamente como no seu tempo, e poderia ter a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para se escarnecerem de sua crença nos espíritos e tratá-lo de louco, assim como seu discípulo Platão. Foi por ter professado esses princípios que Sócrates foi o primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta, que é um veneno. Tanto isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e os preconceitos que machucam, não podem se estabelecer sem luta e sem fazer mártires. Então, quando a gente pensa, em espiritismo, a gente vê que não há um limite. O homem é o seu próprio limite. O homem precisa aprender a querer, a falar, a encontrar conhecimento, a querer se elevar para um espírito de humildade, como Jesus foi, um espírito de amor, de luz. E Sócrates, ele já tinha consciência disso, né? O orgulho do homem é o que derruba ele, é o que faz ele ficar cego, o que faz ele se perder no caminho. Então, às vezes a gente acha que só porque a gente mandou um foguete para a Lua, a gente tá dominando o espaço. E aí a gente encontra Jesus, que é um espírito extremamente evoluído, que já percorreu por galáxias e tem um conhecimento enorme. E ele vem na sua simplicidade, na sua humildade, e derruba, todos esses grandes sábios terrenos. Então a gente tem que ter muito cuidado. E o Espiritismo vem nos libertar, vem nos mostrar essa nova visão do mundo e da vida. Quando a gente aprende que a vida continua e que a gente não está sozinho e tem muita coisa ainda para aprender e que tudo que a gente faz tem uma consequência, a gente começa a pensar duas vezes no que a gente fala, no que a gente age e qual caminho a gente está seguindo. Bom, gente, por hoje a gente vai encerrar e aí a gente vai fazer as orações e aí a gente termina. Então, vou convidar vocês para orarem junto comigo, a oração de São Francisco e a de Cáritas. Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Agora a de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, compartilha. Pode ser que alguém esteja precisando aprender a aliviar o coração. E que Deus te ilumine sempre. Estamos aqui até a próxima. Tchau!